Bom dia, queridos. Chegamos hoje ao capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Em minha última devocional aqui, refleti um pouco com vocês sobre as viagens missionárias de Paulo. Mencionei na ocasião sobre uma estratégia missionária que Paulo costumava adotar em suas viagens. Procurava inicialmente as sinagogas judaicas e ali anunciar aos seus patrícios judeus o Evangelho de Jesus Cristo. Em Atos 17, agora, na segunda viagem missionária, não é diferente. Lemos no verso 1, então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Antípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, na Grécia, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo. Mas que proveito tem isso? Não se costuma dizer que religião não se discute? E esse pessoal já não era crente em Deus? Aliás, Paulo recomendou expressamente ao jovem pastor Timóteo, seu filho na fé, lembre-se dessas coisas a todos, lembre essas coisas a todas as pessoas e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem ouve. Não adianta discutir essas coisas levianamente. Já na primeira carta também a Timóteo, Paulo traz esse tema. Ele diz no verso 5, capítulo 1, o alvo de minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviam dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser reconhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Então, por que aqui em Tessalônica, Paulo vai para a sinagoga discutir com os membros do judaísmo? Em primeiro lugar, Paulo não foi discutir opiniões, ponto de vistas, discutir religião. Sua discussão se dá com base nas Escrituras. As Escrituras Sagradas são o ponto de partida. As Escrituras Sagradas são a base em comum. Paulo e os frequentadores das sinagogas acolhiam as Escrituras Sagradas, ou seja, o Pentateuco, as leis e os profetas, os salmos, enfim, o Antigo Testamento como palavra de Deus. Portanto, Paulo discutia com eles a partir da Bíblia, por assim dizer, que é ponto em comum. A base de fé a partir da qual discutiam era a Bíblia, a palavra de Deus, e não opiniões particulares. E qual era então o ponto de discórdia? Ou melhor, qual era o propósito de Paulo com toda essa discussão? Segue no verso 2 dizendo o nosso texto, como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutia as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Paulo não fez nada de novo. Jesus mesmo fez isso inúmeras vezes com os líderes religiosos do seu povo, fariseus, mestres da lei, saduceus, sacerdotes, com o próprio povo em geral e até mesmo com os seus próprios discípulos. Dirigiu-se aos religiosos judeus do seu tempo e Jesus disse-lhes, em João 5:39 e seguintes, por exemplo, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim, diz Jesus. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Ou seja, vocês estão estudando as Escrituras sagradas com precisão, com cuidado, minuciosamente em busca da salvação, da vida eterna e fazem bem. Esse é o caminho, ela aponta para o caminho. Contudo, ele observa que toda essa Escritura aponta para ele, Jesus. Eu sou o caminho, diz ele, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Não há outro jeito, não há uma entrada secreta, uma porta dos fundos. Não é possível adentrar o reino de Deus sem passar por Jesus. Não é por meio de obras, as suas boas obras. Não é tentando ser bonzinho, não é cultivando uma moral boa. Creiam-me, eu sou o caminho de Jesus. Vocês querem encontrar a vida eterna? Creiam em mim. E, no entanto, diz ele, João 5,40, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Aos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, que discutiam enquanto caminhavam a respeito dos últimos acontecimentos em Jerusalém, referindo-se à morte de Cristo, o ressurreto, e Jesus começou a andar com eles e eles não o reconheceram. E Jesus então diz para eles, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? E então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras dizem a respeito dele. Lucas 24, 25 seguintes. Então, não é outra coisa que Paulo está fazendo aqui em Tessalônica, em Atos 17. Eu repito o verso 2. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. Esse Jesus de quem lhe falo é o Cristo, diz Paulo no verso 3. Esse Jesus de quem eu lhes falo é o Cristo. E é nesse Jesus que nós temos crido. A Ele confiamos nossas vidas. Ele está e é a nossa esperança. E é dele que igualmente damos testemunho em nossos dias a dia. Você não é chamado a discutir religião com ninguém. Apenas aponte para Cristo. Testemunho das maravilhas que Ele fez na sua vida. E pessoas hão de conhecer aquele que é o caminho, o único caminho para a salvação. Amém.